E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom sábado para vossas mercês. Se bem que vocês não precisam assistir essa aula sábado exatamente, né? Mas então, ó, bora lá. A gente vai retomar aqui então os conceitos de urbanização, tá? A gente tinha parado exatamente nesse aqui, né? Então a gente parou nas cidades gêmeas, tá? Só para ressalvar, as cidades gêmeas, então, serão cidades que estão divididas pela fronteira de um país. Tá? Então elas podem ter surgido, podem não, elas surgiram a partir do mesmo processo. Pode ter sido um processo comercial, um ciclo econômico, né? Que é, na verdade, o grande gerador de cidades. Tá? Dificilmente uma cidade vai nascer assim à toa. Né? A gente tem cidades que são portuárias, turísticas, mas enfim, todas elas você acaba vendo que possuem ali um certo nicho econômico, né? Nós temos cidades religiosas, né? E apesar da religião não ser um comércio, a gente tem toda uma estrutura que é desenvolvida para receber essa população. Né? Então você acaba também associando a ciclos econômicos, beleza? Que eu saiba, a gente não tem nenhuma cidade gêmea religiosa, tá bom? Mas enfim, então as cidades gêmeas são divididas pela fronteira de um país, tá? Chamo atenção para vocês que as cidades gêmeas mais famosas do mundo, né, as mais citadas, são as que ficam na fronteira entre Estados Unidos e México, né? Aquele sistema das maquiladoras criadas pelos Estados Unidos, né, a partir do NAFTA, do bloco econômico, né, que também digievoluiu, né, não é mais NAFTA, é o USMCA, parece até a música, né? Mas então o Trump criou aí, né, essa evolução do NAFTA, né, exatamente porque ele estava achando que os Estados Unidos não estavam obtendo vantagens. Como ele quer mais vantagens, né? Mas enfim. Então aquelas cidades elas são as cidades mais citadas, né, sendo as cidades gêmeas, beleza? Então exatamente elas surgem juntas, né, elas crescem juntas, mas estão divididas pela fronteira de um país, de dois países, né, entre países, beleza? E daí a gente vai para o exúrbio, né? O que vem a ser isso? O exúrbio é exatamente uma imitação da cidade no meio rural. Na sua imensa maioria são condomínios de alto padrão, né? Então a cidade está lá longe, né? Está lá bem ao fundo, e aqui no meio, né, do campo e tudo mais surgem aí condomínios de alto padrão, né? Essa aqui é uma imagenzinha, um exemplo que é nos Estados Unidos, né? Boa parte da galera que trabalha lá no Vale do Silício e tudo mais, eles ficam um pouquinho afastados das cidades, né? Por quê? Porque eles são muito ricos, eles têm direito, né? Eles compraram esse direito de morar longe do restante dos outros mortais, tá? Então o exúrbio vai ser uma imitação da cidade no meio rural, mas é um condomínio, tá bom? E daí a gente parte para a metrópole, né? A metrópole, a gente tem logicamente que você bater o olho, a primeira coisa que você nota na metrópole é que ela é uma cidade muito grande, né? Mas a definição de metrópole não está exatamente ligada ao tamanho da sua população, tá bom? A principal característica da metrópole vai estar relacionada com a sua prestação de serviços. Então, na metrópole é onde eu vou encontrar a prestação de serviços mais complexa, né? Então, logicamente que essa prestação de serviços vai estar relacionada com as suas conexões com outras cidades. Então, na verdade, uma metrópole vai ser uma cidade com prestação de serviço muito complexo e principalmente um grande número de conexão com outras cidades. Então, você bem pode notar que o nosso maior exemplo de metrópole em São Paulo, no Brasil, é exatamente São Paulo, né? E São Paulo vai estar conectado com todas as cidades.
E quanto à prestação de serviço, né, tem aquela velha e boa fala que bom, em São Paulo tem de tudo e 24 horas por dia. Né? 4 da manhã, quero comer sushi. Tem um restaurante japonês aberto? Tem. Se bem que eu só consigo imaginar, sei lá, uma mulher grávida, 4 da manhã, pensando em comer sushi. E mesmo assim ela não pode, porque é cru. Só se for tipo aqueles hot roll. Mas então, o que acontece? Nas metrópoles a gente vai ter então a prestação de serviço extremamente complexa. E aí você até pode se questionar, mas isso não acontece porque a população é grande? Também, também, né? Mas você vai entender principalmente com a distinção entre as metrópoles, né, e as megacidades. Por quê? Porque a megacidade ela não precisa ser complexa. Por isso, então, que entender que a prestação de serviços é o grande diferencial da metrópole, beleza? Então, ó, a gente tem depois da metrópole a área metropolitana. O que vem a ser a área metropolitana? Vou até me aproveitar da mesma imagem. É o seguinte: você tem, na verdade, a metrópole. Imagine o exemplo de São Paulo. O São Paulo vai ser o nome da metrópole. Mas todas as outras cidades, né, que estão ali conectadas, conurbadas com São Paulo, elas fazem parte da área ou região metropolitana de São Paulo. Então elas vão precisar de ter estruturas que vão além apenas de uma cidade, né? Por exemplo, Osasco. Osasco vai precisar de lidar com fluxo, com alguns consumos, com algumas atividades que não são pertencentes a Osasco, né? Algumas construções. Então, para isso, vai existir na região metropolitana a prefeitura da região metropolitana. Então, a prefeitura da região metropolitana vai cuidar dessas obras que são estruturais para todas essas cidades que fazem parte. Né? Por exemplo, você construir o Rodoanel em São Paulo. Quem vai cuidar, quem vai bancar o Rodoanel? Cada parte ali, a sua prefeitura? Não, a prefeitura da região metropolitana. Beleza? Então, a região metropolitana ou a área metropolitana vai ser toda a região então que envolve a metrópole, beleza? Lembrando que a região metropolitana sempre recebe o nome da cidade mais complexa. Então a gente tem a região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Curitiba, né? Região metropolitana de Fortaleza e assim por diante, beleza? No Brasil, praticamente todas as metrópoles são regiões metropolitanas. Por quê? A capital de um estado, né? Eu não lembro se eu falei certo, mas enfim, a capital de um estado, ela sempre vai ser a cidade mais complexa daquela malha, né? Então, dentro daquele estado, a cidade é a mais complexa. Na maioria dos casos aqui do Brasil, a gente vai ter então conurbações de tal forma que garantem uma complexidade para essa cidade, né, na prestação de serviços e tudo mais, que então confere a ela o título de metrópole. Só para fechar a conta da metrópole, é o seguinte: por que o tamanho da população não vai influenciar tanto assim no conceito de metrópole? É porque na maioria dos casos as metrópoles elas não vão estar preocupadas apenas com o consumo da sua população, né? Por exemplo, São Paulo tem escritórios de empresas que nem têm atividade no estado de São Paulo, né? Um belo de um exemplo é, por exemplo, antes, né, de ser adicionado pela BR Foods, a Sadia não tinha nenhum criadouro de frango, de nada no estado de São Paulo. Mas o escritório central da Sadia era exatamente na cidade de São Paulo. Por quê? Porque é a cidade mais complexa, é onde você vai ter mais conexão com o mundo, com tudo quanto é coisa, com tudo que envolve, né? Então, por isso a localização na cidade de São Paulo. Tranquilo? Daí é só psicológico, tá? Essa divisãozinha. A gente continua aqui, ó, nas megalópolis. O que vem a ser uma megalópole, né? Se você se lembrar bem, a gente tem dois conceitos aqui, né? Um que não é errado, mas ele não é tão exato. A megalópole seria a conurbação
de duas metrópoles. Mas aí fica estranho, né? Porque, tipo assim, imagina, sei lá, São Paulo vai se conectar com Campinas, então fica meio que essa lacuna, né? Fala, o que, que aconteceu com Campinas, com São Paulo? Né? Vieram fagocitando todas as outras cidades, engoliram todas elas. Então, na verdade, megalópole vai ser a conurbação constante, contínua, até atingir duas metrópoles, beleza? Então aí ó, a gente tem o exemplo da maior megalópole do nosso planeta, que é a Bosnia-Wash, ou então só Boswash, tá? Mas então ela vai pegar Boston, Nova York, Filadélfia, Washington, todo mundo aí nesse mesmo pacote. Isso aí é uma imagem de satélite, né, durante a noite, e é lógico que ela foi tratada, né? Os caras deixaram as outras luzes claras, né, brancas, e deixaram amareladas, então, das cidades que compõem essa região. Então, na verdade, você tem 4 metrópoles aí todas juntas, né? Então seria aquela coisa: se você pegar um carro para sair de Washington e ir para Boston durante a noite, você basicamente você não precisa ligar os faróis do carro. Por quê? Porque é tudo urbanizado, tudo urbanizado. Você não vai sair em nenhum momento de áreas urbanas, beleza? Ou seja, tem iluminação em tudo, né? É um inferno. Eu já fiz uma viagem de São Paulo para Campinas durante a noite. Nossa senhora, parece que você tá na discoteca. Com aqueles flash, luz, 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 não para, né? E daí, ó, a gente tem nos Estados Unidos não só uma, né? Mas três, então, megalópolis, beleza? Então, a Boswash, Chipitz, né? Que é de Chicago a Petersburg, né? Sansan, São Francisco a San Diego, e... Ah tá, já falei as três, estou procurando mais uma. Beleza? Então essas três. Logicamente que a de número 3, a Sansan, é a mais interessante de todas, principalmente porque tem o Vale do Silício ali no meio, né? Dinheiro, dinheiro, muito dinheiro, né? Criação de inovações tecnológicas, né? Ou seja, a número 2 já mandou nos Estados Unidos, mas hoje quem manda é a 3, porque a produção de tecnologia, de inovação, é muito mais interessante do que a produção industrial. Então, da 2 para 3, você tem praticamente a virada da segunda revolução industrial para a terceira, beleza? Então, a terceira, ó, ficou até com o número certo, né? Ela acaba, então, tomando conta. E o mais interessante é que a número 1, né, a Bosnia-Wash, ela cresceu tanto assim, principalmente influenciada pelo período da primeira revolução industrial. Olha só, nunca tinha parado para pensar nisso. Faz todo sentido, né? E daí, ó, esse aqui é o exemplo do Japão, né, que também é uma baita de uma aglomeração, né, não só nessa região, mas todo o Japão, né? Então tem Shin-Osaka até Tóquio, ou seja, uma imensa conexão aí de cidades, né? Percurso do trem-bala mais famoso do mundo. Por quê? Porque é um dos mais rápidos do mundo e foi o primeiro, né? Então, extremamente interessante também. Aqui no Brasil a gente tem uma megalópole em processo de formação, tá? Aqui, ó, você bem pode ver que isso aqui é a cidade de São Paulo, né? E essa grande luminosidade aqui e tudo mais vai ser toda a região do interior de São Paulo, né? Mas principalmente a conexão São Paulo, Campinas até o Rio de Janeiro, né? Pode ver que até o Vale do Paraíba fica aqui todo iluminado também, né? O cara exagerou um pouquinho no tratamento aqui dessa imagem, tá? Deu uma estourada, digamos assim. Beleza? Mas então a gente tem uma que está em processo de criação, de crescimento. Então é de Campinas, São Paulo, passando pelo Vale do Paraíba até o Rio de Janeiro. Beleza? Eu estou falando porque o cara exagerou bastante pelo seguinte, né? Essas conexões aqui, ó, elas existem sim, mas não são tão intensas assim, né? Ó, esse aqui é Washington Luiz, né? Esse aqui, acho que essa aqui é a Raposo Tavares, tá vendo? Eu tô aqui, ó, tô aqui, presidente Epitácio. Enfim,
E daí, megacidades, megacidades. As megacidades, como eu falei para vocês, existe esse conceito que é simplesmente uma cidade que atingiu 10 milhões de habitantes, tá? Então, megacidade, o que é? A cidade que tem de 10 a mais milhões de habitantes, né? Então, logicamente que isso aí é um conceito que não vai abarcar a ideia de complexidade. Por isso você tem cidades aqui, ó, como Lagos, por exemplo, que não é uma cidade economicamente tão desenvolvida, né? Cairo também é outro exemplo, mas aqui pela África a gente vai ter o maior número de cidades que está para atingir aqui os 10 milhões de habitantes, né? Então isso vai demonstrar exatamente essa característica. Elas não são tão complexas quanto a prestação de serviço, né? Então você vai conseguir detectar essas cidades, né, e diferenciá-las das grandes metrópoles. Assim como é o caso, por exemplo, você consegue diferenciar claramente Lagos de Nova York, né? Sim, olha só o tamanho da bolinha de Tóquio, ó, né? Imensa. E daí eu nem vi qual era o próximo, né? Quando foi agora, foi mega cidades, rede urbana. A rede urbana vai ser então a conexão entre as cidades, né? E tem o nome de rede porque a tendência vai ser que você tenha então essas linhas, né? E essas linhas se cruzam, formando aí uma ideia de rede mesmo, tipo rede de pescar ou coisa do tipo, né? Mas você bem pode ver que no território ela não fica assim tão bonitinho, parecendo mesmo uma rede, né? Qualquer um passa aí no meio. Então, na verdade, isso demonstra o número de conexões de uma cidade. Então, por exemplo, ó, toda vez que você vê aquelas definições lá de cidade alfa, beta, zeta, enfim, o que aquilo lá quer dizer? Quer dizer em qual localização da hierarquia urbana uma cidade está. Então, ó, você tem a grande metrópole nacional, que essa aqui seria a alfa. Outra coisa que você pode observar também é que tem bastante nomes diferentes, né? Mas essa aqui é uma das mais utilizadas. Ó. Grande metrópole nacional, São Paulo. E daí você está vendo aqui só as conexões de São Paulo com outras cidades de São Paulo exatamente. Na maioria dos casos, tá? Esse mapinha aqui, se você trombar com esse mapa, você vai falar, putz, mas São Paulo tem poucas, né? Então, porque na verdade o que eles pegam? Eles pegam tipo um fluxo, um fluxo só. Porque se você for pegar todos, imagina assim, ó, fluxo de dados bancários no estado de São Paulo. Você vai ver que, por exemplo, toda vez que uma pessoa entra no aplicativo de banco dela para consultar o banco, o processamento desses dados acaba sendo feito em São Paulo, porque São Paulo vai ter o maior número, né, dos grandes processadores, né, que vão processar esses dados. Então, a nossa conexão está diretamente relacionada com São Paulo. Se você for pensar assim, ó, empresas que fazem venda na internet, tipo Mercado Livre, para e presta atenção que a maioria dos fornecedores, dos vendedores, são da cidade de São Paulo. Então, na verdade, toda vez que você entra para ver algum produto que talvez você nem queira comprar lá no Mercado Livre, você está criando uma conexão também com São Paulo, né? Então, por isso, a gente vai ter São Paulo na nossa rede urbana sendo o topo, a cabeça, né? Depois, a gente tem uma capital regional A, né? Que, por exemplo, a cidade de Campinas. Isso aqui, Ribeirão Preto. Essa aqui, São José do Rio Preto, né? Ou seja, umas cidades que são complexas, mas não complexas no mesmo nível da cidade de São Paulo. Daí, a gente tem capital regional B, né? Capital regional B é bem parecido. Ah, tá. Não, então só Campinas, que é capital regional A, né? Aqui Ribeirão Preto e São José do Rio Preto são capitais regionais B. Né? É que o cara facilitou bastante a cor, né? Filho de uma. Mas enfim, capital regional C. Olha só, Bauru, Marília. Nós, mano, nós, tá vendo? Estamos no mesmo nível de Bauru, vai, seu trouxa.
E daí, tipo, se você olhar, ó, centro de zona B seria uma cidade como Garça, né? Então, logicamente que as cidades vão manter aí essas relações, né? Principalmente devido à sua complexidade. Então, quanto mais alta for a sua complexidade, mais acima ela vai estar na rede urbana. Tá? Então, a rede urbana vai demonstrar a conexão entre as cidades e principalmente a hierarquia que é estabelecida entre elas. Tranquilo? Daí a macrocefalia urbana. O que vem a ser macrocefalia urbana? Macrocefalia urbana, nessa imagem aí, ó, dá para você notar muito bem essa bolinha aí imensa é da cidade de São Paulo, tá? Só para que você entenda, ó, quando a cidade for mais clarinha, quer dizer que o crescimento maior dela é mais antigo. Então, o crescimento da cidade do Rio de Janeiro é mais antigo do que da cidade de São Paulo. Por quê? É do período que ela era capital, né? Então, quando ela virou capital e tudo mais, então ela era bastante complexa, acabou tendo um crescimento muito grande. A cidade de São Paulo, você nota que é um tom mais avermelhado. Então, vai bater por aqui o maior crescimento de São Paulo? Vai bater por aqui. Né? Então, as décadas de 50, 60, 70, 80 foram os grandes momentos de crescimento de São Paulo. Agora, o preto, você pode ver que de São Paulo é bem fininho, né? Parece que é só um contorninho. E aí, se você observar uma cidade como Manaus, já teve um crescimento mais forte atualmente, né? Ó, Cuiabá, Campo Grande, né? Mas lógico que todos não tão intensos como a cidade de São Paulo. Por quê? Porque o conceito de macrocefalia urbana é quando uma e apenas uma cidade em um país obtém um crescimento muito grande ao ponto, então, de praticamente acabar com a influência das outras cidades. Né? E o que é notável? Por que eu coloquei essa imagem? Para você entender, o Brasil não é um país subdesenvolvido. Fala, nossa, então a gente tem uma evidência que o Brasil é subdesenvolvido? Não. Sabe por quê? Porque se o Brasil continuasse com as características de subdesenvolvido, São Paulo teria também uma grande representação preta aí nesse seu círculo. Né? Mas então quer dizer que São Paulo passa hoje por um processo de redução do crescimento, desaceleração do crescimento? Exatamente isso. Né? Enquanto outras cidades passam por um crescimento maior do que a cidade de São Paulo. Beleza, então acabamos de ter uma certeza de que o Brasil não é mais um país subdesenvolvido. Ele é um emergente, porque essa característica aí de descentralizar é de países desenvolvidos, mas o Brasil também não é desenvolvido, entendeu? Então a gente está em cima do muro. Agora, se eu pego como exemplo uma cidade como Santiago, no Chile, que quase metade da população mora em Santiago, você entende o que é macrocefalia urbana. Então, na maioria dos países subdesenvolvidos, você vai ter as concentrações de tudo em apenas uma cidade. Beleza? Então, isso é macrocefalia urbana. Então, tipo, você fica até falando, não, mas macrocefalia não é tipo assim, macro é grande, cefalia, cabeça, alguma coisa do tipo? Então seria tipo assim, a cidade cabeçuda? É mais ou menos isso, porque a gente também costuma chamar a cidade de cabeça de rede. Aqui encabeça tudo, né? Então, na verdade, macrocefalia seria isso, porque tipo a sua cabeça de rede, ela cresce muito demais, né? Ela extrapola os níveis de crescimento, beleza? Daí o outro exemplo seriam as cidades globais. Outro exemplo não, né? Outro conceito. Cidades globais. O que são cidades globais? Cidades globais são cidades que têm influência no globo todo, na globalização. Então, é uma cidade global porque ela está extremamente inserida na globalização. Então, não seria surpresa para ninguém se uma dessas cidades criasse alguma nova tendência para a globalização, alguma nova inovação, modas e coisas do tipo, né? Por quê? Porque elas estão inseridas então dentro desses processos.
beleza? Aqui no Brasil você bem pode ver que a gente tem duas, né? Rio de Janeiro, porque todo mundo vem para fazer turismo no Rio de Janeiro, mas o grande centro econômico do Brasil é São Paulo. Portanto, as duas cidades são globais. Beleza. O que é que vem então a ser uma cidade global? É uma cidade que tem uma complexidade e introdução, presença na globalização. Então a gente costuma dizer que são as cidades que geram, que administram a globalização, né? Essas cidades globais. Só para você saber, as cidades globais é tipo assim, é só você pensar. Uma cidade no Japão, Tóquio, né? Uma cidade na Rússia, Moscou. Uma cidade na Inglaterra, Londres. Né? Uma cidade na Alemanha, Berlim, né? Aquela ideia então de sempre. Então todas essas cidades são cidades globais, beleza? Porque a globalização flui por elas, tranquilo? Tipo assim, ó, coisa que você pode pensar. Elas têm sedes de transnacionais. Se não tiver sede de transnacionais, elas têm os escritórios centrais dos seus países nelas, né? Então elas serão sim as cidades, digamos assim, ó, um habitante de São Paulo que vive em São Paulo continuamente, se ele mudar, por exemplo, para Berlim, ele vai notar algumas diferenças, só que não vai notar coisas tão diferentes, tão complexas, porque a globalização tende a padronizar esses locais. Né? Você vai notar algumas coisas assim, fala, nossa, o trânsito em Berlim é outro mundo, né? Bem melhor e tudo mais, tal, mas só pequenas características. Por quê? Porque se o cara for comer, as mesmas redes de restaurantes que são transnacionais estão presentes em São Paulo, estão presentes em Berlim, né? Em alguns diversos casos, até as redes bancárias, né? Os bancos que estão em São Paulo estão em Berlim e assim por diante, beleza? Serviços por aplicativos, enfim, ou seja, você tem praticamente o mesmo padrão, tranquilo? E daí a metrópole onipresente, né? A metrópole onipresente, olha só, esse aí é um outro gráfico, né? Um outro infográfico, digamos assim, que cruza alguns outros dados, né? Então você bem pode ver que o rosa é a cidade de São Paulo, não tem como, né? E tanto é que para não desaparecerem aí as outras cidades, eles colocaram os fluxos de São Paulo por baixo, né? Porque os fluxos de São Paulo tampariam aí algumas outras cidades, né? Não ia nem dar para você ver. Então, a metrópole onipresente, nesse caso, é visivelmente São Paulo. O que vem a ser a metrópole onipresente? É a metrópole que está presente em todas as outras cidades, né? Se você imaginar, sei lá, um exemplo que eu gosto de usar bastante é tipo uma tribo indígena. Você vê lá a tribo indígena, né? Na maioria das vezes eles têm algumas coisas, como tipo assim, o mais clássico de todos que eu acho até legal é tipo assim, ó, short da seleção brasileira, camiseta da seleção brasileira e tudo mais. Você pode pensar que aquela tribo indígena não tenha nenhuma relação com São Paulo. Só que aí você acaba sabendo que tipo assim que aquela roupa foi fabricada em alguma fábrica da cidade de São Paulo, né? Falando, não, mas como é que chegou lá? Então, comércio, né? Que nem o cara tem um celular, beleza, que operadora que você usa? Ah, uma que tem sede em São Paulo, né? Então, logicamente que São Paulo mantém, às vezes de modo indireto, conexões com todas as cidades do Brasil. É inegável, né? Inegável. Então, tipo assim, o único meio que talvez conecte aquela cidade com o exterior é exatamente o ponto de relação dela com a cidade de São Paulo. Às vezes de modo indireto. Tipo assim, o cara assiste TV? TV, sim. Globo? Globo. Ah, tá. Né? A Globo, na verdade, a central dela só não está na cidade de São Paulo, porque os artistas gostam mais de ficar na praia e tudo mais do Rio de Janeiro, né? Mas você acaba descobrindo que escritórios centrais e vários outros processos da Globo são todos da cidade de São Paulo. Beleza? E junto com isso, já vamos aproveitar também para explicar o que é polarização.
polarização, na verdade, é uma concentração. Então, a macrocefalia urbana é a polarização em apenas uma cidade, né? A metrópole onipresente, ela polariza, então, fluxos, né? Comércios, transações, escritórios centrais de grandes companhias, de transnacionais, tá? Então, polarizar. Toda vez que você ouvir falar em geografia urbana que uma cidade polarizou qualquer coisa, o que ela fez? Ela atraiu, ela puxou para ela. Ela fez tipo igual um imã, sabe? Ela atraiu para ela, ela polarizou. Beleza? Acredito que esse é o último, certinho, ó. Porco-aranha, porco-aranha. Beijão para vocês, gente. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.